Amados, vintage é uma coisa antiga que é utilizada, reutilizada, né? Retrô é uma coisa que é nova, mas imita o antigo. Essa foi aí a tônica da nossa reflexão. Falamos sobre várias questões e hoje vamos falar sobre como Deus é um estouro, né? Fazendo uso aí dessa gíria antiga, né? Que fala sobre algo que é maravilhoso, incrível, fantástico, tremendo, né? E quando a gente fala da glória de Deus ou de glorificar a Deus, a gente se confunde muito com esse tema, porque a gente não consegue entender direito o que isso vem a significar, né? Tem até um texto muito lindo que foi utilizado, inclusive quando no nascimento de Jesus, né? Quando Jesus ele nasce, ele se encarna, tem esse texto aí do livro do profeta Isaías, que depois nós encontramos mais uma vez no livro de Lucas, né? Glória a Deus nas alturas, e no livro de Lucas, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Quando a gente pensa da glória de Deus, a gente já lembra do Cabo Daciolo, né? Acho que não sei se só eu lembro, mas eu lembro, né? Se você jogar no Google hoje aí, glória a Deus, vai aparecer 30 fotos do Cabo Daciolo. Depois da eleição presidencial, ele ficou muitíssimo conhecido pelo famoso glória a Deus, né? Mas glorificar a Deus não é simplesmente você ficar repetindo como se fosse, né, um mantra, como se fosse uma palavra mágica, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso que significa glorificar a Deus. Para nós hoje é até um tema muito complicado, porque antigamente era muito simples, né? Tinha lá o culto a Deus e eles faziam um bezerro de ouro. A gente sabia que se adorasse o bezerro de ouro, você não estava glorificando a Deus, você estava glorificando o tal do bezerro de ouro, né? O tempo vai passando, quando tinha lá um poste-ídolo são aqueles obeliscos, né? Aqueles postes que eram utilizados para adoração também na antiguidade. Tinha lá um poste-ídolo, se você se curvasse diante daquele poste-ídolo, né, que simbolizava a conquista, a virilidade do homem, né? Até hoje tem isso, né? Vocês veem que em algumas cidades tem lá aquele obelisco, né? Lá nos Estados Unidos, em Washington tem aquele obelisco, né? Simbolizando outras coisas hoje, mas lá na antiguidade simbolizava aí essa questão do poder humano, né? E também alguns deuses da antiguidade eram reverenciados dessa forma. Se você adorasse o poste-ídolo, você não estava glorificando a Deus, estava glorificando o poste-ídolo. O tempo vai passando, nós entramos aí pela Idade Média, temos aí a intercessão daqueles chamados santos, né, que isso se confundiu bastante, daí dentro da Idade Média, daí começou-se a entender que precisava também reverenciar e glorificar algumas pessoas que são muito importantes. Daí tinha lá o São alguma coisa, que fez uma coisa fantástica, São Judas, né? São Sinfrônio, sei lá, alguns são aí, ou algum santo. Então você entendia que aquele sujeito era uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, que era tão assim com Deus, que ele também merecia ser glorificado, reverenciado. Em alguns casos ele até fazia uma intercessão ali entre os homens e Deus. Então isso na Idade Média, lá no 1300 até sei lá quando, foi muito presente na realidade da igreja. E o fato é que quando a gente fala da glória de Deus, a gente se confunde bastante por conta dessas coisas, né? Até o próprio Napoleão, né? O Napoleão Bonaparte, aquele grande conquistador francês, quando ele conquistou quase todo o território europeu ali, quem coroava os reis eram os papas na época, né? Os papas, as autoridades religiosas, eles coroavam os reis. E isso tinha um significado. Qual que é o significado disso? Deus é rei. E agora ele coroa você também como rei aqui dessa terra. Então era um significado muito importante isso. E quando o Papa vai coroar o Napoleão, ele se antecipa, tira do Papa a coroa e se coroa a si mesmo, dizendo: não reconheço nenhuma autoridade maior que a minha mesmo, né? Eu só me glorifico, né?
Então isso é vários monarcas fizeram isso, vários César, né? O Império Romano foi craque em fazer isso, né? O César, ele entrava em Roma com o rosto pintado de vermelho, sendo glorificado. Eu sou a personificação do Deus Sol, me glorifiquem, né? Então, percebam que antigamente era muito fácil, porque estava na cara, né? Ou você adorava ao Senhor Deus, a Jesus, a Javé, ou você adorava o César, o Napoleão, o poste-ídolo, o Carvalho de Moré e tantas divindades que haviam na época. O tempo passa, cá estamos nós hoje no século 21. E o que significa glorificar a Deus? Dar glória a Deus, né? Então a gente se confunde muito com isso hoje e a gente vai entendendo que glorificar a Deus é algo que transcende a própria realidade da fala. Não é simplesmente o ato de falar glória a Deus. Não é simplesmente o ato de falar, de expressar algumas palavras de impacto que glorifiquem a Deus de alguma forma por aquilo que Ele é. Isso é importante? Óbvio que é. Isso é muitíssimo importante. Quando a gente abre a boca para que de alguma forma Deus seja glorificado, isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é fantástico, mas não pode se limitar apenas a isso. Eu até compartilhei recentemente, não sei se foi num sábado ou num grupo de estudos, alguma coisa parecida, que o pai ele acabou enterrando o seu filhinho, né? Filhinho, poucos dias de vida, né? E nasceu, teve uma série de probleminhas, tal, acabou que não vivendo, e ele, né, chegou para a igreja, naquele período que a criança estava sendo cuidada pelos médicos, ele foi até a igreja, pediu oração, toda aquela, né, aquela vontade de fazer com que a criança vingasse, vivesse, né, estivesse ali com ele, mas pela calamidade da vida, essa criança morre, e o pai vem para o culto, e ele pede a palavra, o pastor já ficou meio assim, porque a pessoa transtornada ali, não é uma coisa fácil, não é algo natural, né? Não existe um pai ou uma mãe que nasceu para enfrentar uma situação como essa. E então ele pega o microfone e diz: olha, meu filho nasceu, viveu tantos dias, eu enterrei ele essa semana, mas eu quero que vocês glorifiquem a Deus comigo, porque eu louvo a Deus, porque agora ele está com o Pai e eu fico muito feliz por ter vivido alguns dias com ele. Ninguém entendeu nada. Mas aí sim, esse é um sentido profundo de glorificação de Deus, porque nós temos a tendência de glorificar a Deus só em coisas legais, só em coisas boas, né? Puxa, que legal, ganhei no... Como é que chama o negócio aí de Rondônia? Que tem o X-Cap, como é que é? Rondon Cap. Ganhei no Rondon Cap, glória a Deus, glorifiquem a Deus comigo, né? Ganhei no Rondon Cap, comprei uma rifa, ganhei um frango, glorifiquem a Deus comigo, né? A gente tem essa tendência em só glorificar a Deus nas coisas boas, e pouquíssimas pessoas têm o discernimento e a coragem, e até mesmo um coração quebrantado a ponto de chegar e tudo deu errado. Eu estou profundamente entristecido, frustrado, mas glorifiquem a Deus comigo, porque, segundo a Escritura, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não importa qual seja a situação, ou tampouco a atividade que nós realizamos, nós temos que ter a consciência de que o louvor, a gratidão, a expressão de submissão, a entrega, a obediência, esses sentimentos tão nobres e tão importantes, eles devem estar presentes em nossa relação com o Criador de todas as formas possíveis. E não existe diante de Deus algum tipo de atividade que não deva ser utilizada para glorificá-lo. Pelo contrário, tudo que nós fazemos, nós devemos entender que eu devo e posso fazer aquilo
para glorificar a Deus. Quando o ministério do louvor vem aqui e gasta algumas horas ensaiando, eles estão glorificando a Deus. Eles estão se preparando para que a igreja seja conduzida na adoração a Deus, e isso é indiscutível, isso serve para a glória de Deus. Mas quando algum integrante do ministério de louvor sai daqui e vai fazer as suas atividades, no trabalho, na escola, na família, não importa. Não existe separação, não existe distinção, não existe uma atividade sagrada, uma atividade espiritual, entre aspas, e uma atividade mundana, secular. É uma coisa só, não existe divisão na minha vida, a minha vida é única. E não importa o que eu esteja fazendo, eu posso estar aqui pregando, orando no meu escritório, ou na academia lutando com os meus alunos. Eu devo ter a consciência de que eu posso fazer tudo isso de forma indistinta para que Deus seja glorificado. E essa consciência pode mudar e pode marcar de forma muito radical a maneira como eu encaro a vida. Porque daí eu começo a entender que eu posso, na minha simplicidade, na minha pequenez, nas minhas limitações, nas minhas mais diversas atividades, eu posso fazer com que Deus seja glorificado, fazer com que Deus seja adorado, fazer com que as pessoas olhem para aquilo que eu estou fazendo e entendam que eu faço com um amor e uma devoção tão profunda que eu estou fazendo aquilo não é para agradar humano algum, não é para agradar o meu patrão ou para agradar ciclano, beltrano, mas eu estou fazendo aquilo com uma devoção tal para que Deus seja adorado. Isso faz com que o jardineiro, ele seja um jardineiro o melhor possível, não porque ele vai ganhar muito dinheiro com aquilo, mas porque ele entende que ele pode, através daquilo, fazer com que Deus seja glorificado. Ele vai entender que a professora, o professor, ele não vai só ensinar porque ele ama a docência, mas ele também vai ensinar porque de alguma forma ele pode glorificar a Deus com aquilo, e assim coloque a sua atividade aí. Não importa o que você faz. Né? Tem coisas que realmente é mais difícil. Agora na minha casa ela tem um quintal. Né? Quando eu morava ali naquele apartamentinho, não tinha quintal. Agora tem quintal, e em baita de um quintal ainda. E agora eu olho para aquele quintal, é praticamente uma fazenda. Nossa, é gigante. Né? Aquele monte de... Daí é incrível, porque o mato começa a magicamente crescer. Né? É fantástico. E ele vai crescendo, crescendo, e eu ainda fico de boa, mas né, a Vivian, ela não gosta muito do mato. Então ela já começa a apertar a campainha lá, tem que cuidar desse mato, tem que cuidar do mato, ó o mato, ó o mato. E é incrível, não precisa ficar falando muito. Depois de 50 vezes né, que ela falou, pouca coisa, né, eu vou lá e eu vou carpir o mato. Oh, glória. Vira que eu falei, oh, glória. Imagine essas mãos acostumadas a carregar livros, né? Ela pega naquela enxada, mas olha, gente, é incrível como machuca aquilo, não? Não sei se é o jeito de pegar, deve ter uma técnica. Eu vou ver se tem algum tutorial no YouTube, como carpinar o mato sem machucar as mãos. Né? Deve ter algum tutorial, porque minha mão rala tudo, gente. Fica tudo no vivo, depois eu vou lavar a mão, aquela ardume danado. Né? Então você começa a carpinar, e não tem fim o negócio. Mas até nisso, de alguma forma, eu preciso encontrar maneiras de glorificar a Deus, por mais difícil que seja, por mais que o sol esteja fustigando a minha careca, né? Ainda assim, naquela atividade tão laboriosa, né, para não dizer outra coisa, eu preciso encontrar formas de glorificar a Deus. É um exercício, faça isso, exercite isso no seu cotidiano, que você vai ver que as atividades do dia a dia podem tomar um outro colorido, podem se tornar muito mais importantes.
podem ser muito mais preciosas para você e podem impactar de forma muito especial a vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Não importa o que você faça. Se você vai comer, se você vai beber, se você vai fazer qualquer coisa, faça. Faça de uma forma, procure um jeito para que Deus seja reconhecido naquilo, seja glorificado naquilo, seja exaltado naquilo. E a gente vai encontrar. Se você fizer isso, Deus vai te dar um jeito. Deus vai mostrar para você um norte. Deus vai dar para você uma direção. E isso é muito importante. Entender que não existe outro ser do universo que deve ser gloriado a não ser o Criador, o Senhor, nosso Deus. Porque facinho a gente toma o lugar dele, sabe, né? A coisa mais simples que tem é a gente se confundir e achar que a gente merece a glória por alguma coisa que a gente fez, né? Voltando ao caso do quintal. Chego lá, carpino aquele quintal, né? Vou lá, gasto algumas horas carpinando o quintal. Depois eu chego, o que eu fico esperando? Reconhecimento, louvores, né? Comidas especiais, por conta das horas empregadas no trato lá do quintal. Às vezes a gente faz assim, tudo bem, isso é humano, não tem problema a gente ser assim. Eu sei que não sou só eu que sou assim, muita gente é assim. Muita gente às vezes faz uma coisinha e fica, será que não vai me reconhecer? Né? Não é assim? A gente faz um negocinho, nossa, mas fulano nem elogiou, eu fiz tão bem aquilo. Tudo bem, isso é muito humano, não tem problema você ser assim também, né? Agora o problema é quando isso começa a tomar uma proporção tão grande na sua vida, que você começa a ficar um viciado em elogio. Inclusive, né, isso é muito comum hoje por conta das redes sociais, né? A pessoa vai lá, ela vai lá, tira uma foto, e se não receber no mínimo umas 3 curtidas, ela fica chateada. O que aconteceu? Será que o ângulo não ficou bom? Né? O que aconteceu? Será que a frase de impacto não foi legal? Por que teve tão poucas curtidas? E daí isso vai tendo uma proporção brutal, né? Você pega aí as meninas mais jovenzinhas, elas vão tirando umas fotos cada vez mais, uma pior que a outra, porque precisa de ter ali um número X de... Isso é um problema. É um problema sério, porque demonstra o quanto as pessoas hoje precisam, carecem, dependem desse reconhecimento e dessa autoglorificação. Às vezes não importa nem a atividade que você faz, o que importa é o quanto você vai ser reconhecido por aquilo, né? Pode perceber. Pessoal, né, gente que às vezes vê lá a turma na academia, a pessoa gasta meia hora treinando e 45 minutos tirando foto. É verdade. É meia hora e 45 minutos tirando foto. Por quê? Porque precisa desse reconhecimento. A gente não pode caminhar por essa trilha. O nosso nível tem que ser outro. É um nível de uma glorificação que transcende a minha pessoa. Não que eu não goste de receber um elogio, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de receber um elogio, todo mundo gosta de receber reconhecimento, isso é humano. Agora, eu não posso me confundir. Porque se eu fiz e não teve um que reconheceu, tanto faz. Eu fiz para a glória de Deus. Eu não fiz para reconhecimento de gente, de homens. Se eu faço, e se você faz, e faz com esmero, com zelo, com comprometimento, e não há um reconhecimento sequer, não se frustre. Você não fez para ninguém. No fundo, você fez para a glória de Deus. Isso pode dar uma outra direção para cada um de nós também. Agora, tem uma questão que é essa aqui, ó. Né? Como glorificar a Deus numa sociedade repleta de deuses e ídolos? Ué, como assim, pastor? Que sociedade é essa repleta de deuses e ídolos? Antigamente tinha muito. Tinha o Marduk, tinha o Baal, tinha a Azira, tinha o Tamus, que depois virou... Sabia que tinha um Tamus na antiguidade? Tamus.
Inclusive deixa eu entrar nesse assunto, mas não queria entrar, mas agora já entrei, né? Ele é um sujeito que ele era um caçador. Olha só a referência, hein? Ele era um caçador e ele saiu para uma caçada, e na caçada ele morreu, e ele ressuscitou e voltou como um ser muito mais superior e foi reverenciado na antiguidade. Inclusive os obeliscos, né, aquele que eu falei no começo, reverencia a virilidade do Thanos, que depois na cultura pop virou Thanos, o destruidor de mundos, né? Mas, tirando a referência aí, a questão é, antigamente tinha um monte de deuses, e hoje? Hoje não tem tanto assim. Hoje tem tão pouco Deus, né? Ou será que não? Está complicado hoje, né? Hoje os deuses são velados, né? Não tem mais um altar, mas tem o boleto para pagar. E daí, sem perceber, aquele que me ajuda a pagar o boleto passa sempre, quase que vira uma divindade para mim. Eu vivo para ele. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Do Mamon, dele mesmo. De repente eu não tenho um altar na minha casa, mas eu tenho outras divindades, o meu próprio ego, né? Uma pessoa, né? Hoje em dia também tem a questão das celebridades, né? Eu tenho aí uma celebridade qualquer, que é pensar em alguém aí que é uma celebridade, uma popstar. Me ajudem aí, gente, eu não estou muito bom de popstar hoje. Tem aí como é que é essa moça que veio esses dias aqui? A Marília Mendonça, né? Puxa, tem a Marília Mendonça, que para mim é a maior cantora do século, né? Então eu vou lá e eu vivo. Uma vez eu estava no mercado e eu vi uma coisa assim, que tem coisa que a gente vê e infelizmente não tem como desver, né? A gente vê e está visto. Aquilo fica para sempre na sua cabeça. Então tem coisa que infelizmente a gente vê e não tem como você resetar. Eu estava andando no mercado e eu vi, gente, uma moça com o rosto do Gustavo Lima tatuado nas costas. Sério, eu vi isso, eu vi. Então percebo que, né, apesar de não ter ídolos, tem muitos. Apesar de não ter altares, tem vários deuses e ídolos que nos confundem, né? E a gente, sem perceber, a gente vai se perdendo nisso, vai se perdendo dentro da gente mesmo, vai se perdendo nessa fluidez que é esse lugar, essa sociedade que a gente vive, e sem perceber, a gente já não consegue mais compreender o que é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Eu falei agora há pouco que em tudo a gente deve fazer de forma que Deus seja glorificado. Tá bom, vou fazer com zelo, vou fazer com esmero. Mas qual que é o ingrediente secreto? Qual que é o ingrediente secreto para que a gente consiga fazer tudo da forma como Deus deseja que eu faça e Ele seja então glorificado? Tem esse texto aqui que eu gosto bastante. É um texto de Tito, capítulo 2, verso 11, 12, 13. Pois Deus revelou sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficarmos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, amados, o ingrediente que deve servir para temperar a nossa adoração, a nossa glorificação a Deus, deve ser exatamente o ingrediente que nos aproxima dele, que é a graça. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos redimidos, por esse amor infinito de Deus que nos abraça, que nos ampara. Como diz lá a Escritura, o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todo, logo todos morreram. Portanto, amados, a graça e o amor de Deus deve sempre nos impelir, deve nos compelir, deve nos levar a entender que precisamos viver uma vida salpicada, dirigida, totalmente conectada com esse sentimento de graça,
que é graça? É perdão, é amor, é entrega. O que é graça? É você fazer algo sem esperar nada em troca. O que é graça? É você ter a plena certeza e convicção que você vive diante de Deus, não porque você é o bonzão, mas você vive diante de Deus hoje, porque Deus escolheu te amar. E com esse sentimento de graça, totalmente conectado em nosso coração, nós devemos olhar para a realidade que nos cerca e fazer escolhas baseadas nessa graça, nesse amor. Então, eu tenho duas opções no meu trabalho, um exemplo, tenho duas opções, chego lá e eu tenho uma opção de repente, tratar mal a pessoa, porque eu acabei de levar uma prensa do meu gerente, e eu quero descontar isso em alguém, e eu já emburro, e já fico bravo, ou eu tenho a opção de tentar digerir isso, e tratar bem o meu cliente, porque ele não tem nada a ver com a bronca que eu levei. Eu quero fazer isso. Por quê? Porque é o correto. Porque a pessoa não deve pagar por aquilo que ela não fez. Porque é uma forma de eu expressar o amor que eu recebi de Deus também para essa pessoa. Então eu faço essa escolha. Que escolha é essa? Que escolha é essa? É uma escolha que glorifica a Deus, sabia? É esse o tipo de escolha que glorifica a Deus. Você chega estressado do seu trabalho, chega lá, vai entrar na garagem, o portão não abre, o cadeado está emperrado, o controle estragou, a hora que você vai entrar, fura o pneu, a hora que você sai do carro, pisa no cocô do cachorro, a hora que entra em casa, a mulher já vem com a lista de compra, tem que comprar. Qual que é o seu maior desejo naquele momento? Não fale, porque você pode se complicar. Você pode se complicar. Melhor não fala. Tem coisas que você guarda para si mesmo. Só você e Deus. Tá certo? Mas você faz uma opção. Você respira fundo. Ninguém tem nada a ver com o dia que você teve. O pneu furou. O cachorro defecou. Para ser politicamente correto. E a mulher está fazendo aquilo mesmo. Precisa comprar as coisas, se não comprou, né? Fazer o quê? Então você respira fundo e procura agir de uma forma que Deus seja glorificado, com o seu bom testemunho de pessoa cristã. Quando a gente começa a fazer essas escolhas e salpicar e temperar, lembra do tempero secreto? E temperar as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso viver com essa mesma graça, com esse mesmo amor com que Deus nos amou, a gente tem muito mais condições de glorificar a Deus, sabia? Não adianta eu ficar dizendo glória a Deus, que nem se fosse um rádio velho, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e chego em casa, chuto o cachorro, bato na esposa e não compro nada. Vou comer alguma coisa lá, miojo, que nojo, né? Não adianta nada, e não é o que acontece hoje. Tem um monte de gente dizendo glória a Deus e agindo de uma forma em que ninguém é glorificado, nem mesmo ela. Portanto, faça uma escolha, assim como o texto está dizendo aí, nós fomos redimidos e salvos pela graça, chamados para viver uma experiência incrível diante de Deus. Façamos escolhas, renunciemos àquilo que a gente sabe que faz mal para a gente e passemos a viver como se em todos os momentos pudéssemos encontrar e desfrutar da glória do Senhor, da beleza, da alegria, da santidade, de tudo isso que é tão presente no Criador, no Senhor, e tão ausente nesse mundo que a gente vive. Eu encerro contando uma história antiga de um imperador romano, já que eu comecei falando dos imperadores, né, no começo.
Teve um general romano que ele foi convertido na época das perseguições, né? E daí ele foi convertido, esse general, e daí o César baixou um decreto lá, se eu não me engano, Marcos Aurelius, que foi um dos que mais perseguiu os cristãos, né? Ele baixou um decreto e falou assim: é o seguinte, tem muito crente no meio aí, tem muito crente no meio desses, muito cristão no meio dos nossos exércitos, das nossas legiões, e a gente precisa passar uma peneira aí para ver quem é crente, quem é cristão e quem é fiel ao império. Então vamos fazer assim, montem um altar aí e todo o oficial vai ter que se apresentar diante desse altar e oferecer um sacrifício adorando a mim, o César. E beleza, baixou esse decreto e começou. Todos os legionários espalhados pela Europa tendo que fazer isso, os oficiais. E daí tinha até tem um nome esse oficial, como que era o nome dele? Eu não vou lembrar agora. Daí formou aquela fila de oficiais e todos eles lá chegavam diante do altar do César. Um derramava uma taça de vinho e louvava César, outro jogava na fogueira alguma coisa e falava uma palavra para o César, aquela moagem toda. Até que chegou esse cara, eu não posso, porque eu sou cristão. E eu só glorifico a pessoa de Jesus Cristo. E daí o general ficou muito, mas muito chateado, porque era um oficial corajoso, um cara acima de qualquer suspeita, leal, que nas batalhas ele ia, com coragem, cuidava dos seus subordinados, era uma pessoa acima da média. Só que se ele não glorificasse o César, ele teria que morrer. E daí ainda o general: joga um vinho aí, faz qualquer coisa, não precisa, né? Não é glória, aquela coisa, né? Dá um jeitinho, tipo brasileiro, saca? Né? Dá um jeitinho brasileiro. E ele: não posso, eu não posso fazer isso, eu somente glorifico a Jesus Cristo. E daí ele foi despido, ficou nu, e eles estavam nas campanhas ali na Europa, onde hoje é a Rússia, né? E jogaram ele lá no gelo, para morrer congelado. Só que ele, no meio do gelo, nu, sofrendo com a hipotermia, ele começou a cantar: temos aqui um soldado vivendo por ti, ó Cristo, e esse soldado aguarda de ti a coroa e espera de ti a vitória. Ele nu, no meio do gelo, começou a cantar assim: eis aqui um soldado de ti, um soldado teu, ó Cristo, aguarda de ti a coroa, espera de ti a vitória. E começou a cantar e de repente os subordinados dele começaram a ver aquele testemunho e também começaram a arrancar suas roupas e correr para as geleiras. E temos aqui 3 soldados, 4 soldados. De repente começou um monte de gente gritando lá, cantando no meio do gelo e glorificando a Deus. Aquilo foi algo assim que marcou aquela legião de soldados romanos. O que aconteceu no outro dia? Quando o dia amanhece, não havia mais canto. Foram ver, muitos homens congelados morreram naquela noite, porque decidiram de forma contundente glorificar e dar glória somente a Deus. Quando nós tomamos decisões contundentes, às vezes sofremos algumas consequências, mas todas elas valem quando a gente tem convicção de que estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, o desafio que eu encerro essa série de mensagens é exatamente esse: toda glória a Deus, e eu vou me esforçar, me empenhar e, se preciso, pagar até o preço para que Deus seja glorificado. Mas eu vou experimentar essa vida tão preciosa de alguém que vive na certeza que quando come, quando bebe ou quando faz qualquer outra coisa, Deus é glorificado. Não importa o lugar, não importa de que forma, Deus é glorificado. Assim como aqueles soldados que morreram naquela noite. Amém? Mês que vem vamos falar sobre
profetas e profecias. Então vai ser uma série bem legal também, estudando aí todo esse bloco tão importante da Escritura. Quero chamar aqui à frente o Ministério do Louvor. Um forte abraço para você que está conosco, nos visitando. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero que você curva a sua cabeça, abra o seu coração. E enquanto o Ministério do Louvor canta, a gente possa ter aí esse momento de reflexão, de entrega, de oração.